Então, galera, chegou essa peça aqui na oficina, é só XT660. A gente vai repintar essa peça aqui porque ela tá descascando. A moto caiu e a peça dobrou dessa forma e a tinta descascou. Por que descasca? Esse plástico aqui não é próprio para pintura. Olha aqui dentro dele para vocês verem aqui, ó. Essa letrinha aqui, ó, PP, ó, quer dizer que é o polímero que foi feito esse plástico, ele não tem aderência. Mesmo que a gente faça a preparação da forma correta, jogue seladora para plástico, lixe, ela pode acontecer isso aqui, ó. Por isso eu não dou garantia, ó, pra você ver, tá soltando com tudo, ó, com prime e tudo, ó. Olha esse paralama aqui para vocês verem, ó. Ó. Soltando tudo. Ó, prime. Aqui vocês podem notar que foi lixado, mas não resolve não. Acaba se esplacando, ó. Não tem aderência nenhuma, ó. Então a gente vai repintar essas peças, igual eu falei agora há pouco, sobre a aderência dessa carenagem, desse tipo de plástico não é muito boa. Esse plástico polipropileno, ele é praticamente inerte a solvente, inerte a seladora. Ou seja, você aplica a seladora ou aplica qualquer tipo de solvente, ele não atinge a estrutura do plástico. Ou seja, o princípio da aderência é a reação ali que você consegue ativar o plástico, começar a amolecer ele um pouquinho, e você joga um primer. Esse primer ele funciona tipo uma vulcanização, ele vulcaniza com o plástico. Já o caso do PP não acontece isso porque o plástico ele é resistente a solvente. A gente pode ter um exemplo aí, até copos, né? Copos descartáveis de PP, que é polipropileno, você coloca tine nele, verniz, ele não tem reação nenhuma, ele é inerte. Então o que a gente tem que fazer para essas peças aí ter uma aderência melhor? É o lixamento, principalmente o lixamento com a lixa 150 na Rokit e depois uma 320. A gente vai criar fissuras aí no plástico, ranhões profundos, onde o prime vai penetrar nesses ranhões e melhorar a aderência. Também pode ser utilizado também elastificante. Elastificante é um produto que a gente adiciona no prime e adiciona também no verniz, que deixa eles mais maleáveis. Dessa forma ele ajuda também, porque em vez dele trincar, ele vai ficar um pouco mais flexível. Mas com o tempo esses flexibilizantes também perdem também a propriedade deles, tornando ficar rígido de novo o verniz. Mas o que acontece? Uma peça dessa, até ela descascar, dependendo do uso do cliente, demora até anos. Se o cliente aí não encostar a moto, ou se evitar jogar jato de pressão demais nas quinas, principalmente, ela dura até anos. Mas nesse caso aí descascou, porque houve a colisão, essa moto teve um acidente, e esse paralama dobrou, e aquela carenagem também dobrou. O que acontece? Essa moto é seguradora, e a seguradora no caso, ia repor as duas peças novas. Mas se repor a peça nova, ia ficar diferente do restante da moto, que as carenagens delas foram pintadas numa cor diferente. Então depois que eu fiz o lixamento com a 150 e a 320 com a Rokit, agora eu estou jogando a seladora para plástico. Isso aí vai ajudar um pouco mais, vai ajudar um pouco, mas muito pouco, porque o plástico, como eu falei, ele é bem inerte a qualquer produto. Então essas carenagens foram pintadas aí de azul perolizado. Na verdade, essa tinta aí não é perolizada, é lisa, original. Na verdade não é a tinta, é o próprio plástico, né? Quando a gente pintava aquela XTZ azul, que é dessa cor aí, a gente aplicava para fazer essa tonalidade próxima a isso aí, uma base branca e depois um pigmento chamado azul avermelhado, jogado de forma transparente aí com a resina poliéster para fazer essa pintura bem próxima à cor original. Só que geralmente fica um pouquinho mais escuro. Aí a aplicação do prime, tá, gente? Vou aplicar aí 2 camadas, hein? Depois eu vou lixar esse prime aí com a 320, igual vocês estão vendo aí, depois de 4 horas. A 320 no prime direto, vocês podem notar que fica um pouco mais clara a região onde está lixando. Então esse serve como controle de lixamento. Deixou ela toda clarinha, igual vocês estão vendo nessa região onde está sendo lixado. A gente vai passar um pó xadrez e passar 400. Tá vendo como ficou mais clara a região onde foi lixado? É uma forma de ver onde foi lixado ou não. É o controle de lixamento que o próprio prime aí dá pra gente fazer.
Agora eu vou passar o pó xadrez para fazer o lixamento com a 400. Isso aí é pó xadrez, a espuminha ali, gente, molhou, tá? Porque a tinta desse jeito aí. Ela molhou um pouquinho, eu vou passar aí, deixa secar e vou lixar com a 400. Um disquinho Roll Kit que eu já tinha utilizado já aí para fazer esse lixamento. Aí eu vou lixar até tirar totalmente esse pó xadrez e depois eu vou passar 600 com água aí, lavar os cantinhos na parte de baixo dele também. A cor que eu pintei essa moto foi o azul Moema da Honda, tá? A mesma tonalidade, estava na moto aí. Igual eu falei, essa cor não é original. E esse trabalho aí também nós recuperamos também o protetor de escapamento. Essas 3 peças aí eu cobrei o valor de R$500 para fazer. Igual eu falei no início do vídeo, não tem garantia, mas a gente faz o melhor possível para que dure o mais tempo possível. Então agora eu estou passando a 600, eu estou utilizando a lixa usada, tá? Somente ali para lavar ali e lixar os cantinhos. Alguns cantinhos ali. No meio ali eu vou dar uma quebrada de leve, porque essa lixa 400 aí a seco, ela larga muita pouquinha marca. E uma tinta perolizada mostra pouca marca também de lixamento. Então vou lixar esses cantinhos da parte interna também do paralama aí e lixar ele total aí para iniciar a aplicação da tinta. A lateral vou só retocar aquela parte inferior. Eu não mexi na parte superior porque senão eu ia ter que tirar o adesivo. Esse adesivo não é muito fácil de encontrar e eles estavam com boa qualidade. Vou mostrar o isolamento que eu fiz isso, só isolei o de baixo e o de cima eu isolei com papel e não foi nem tinta. Essa peça de cima também eu tive que lixar toda com a 600 e tirar totalmente o brilho dela aí para ancorar o verniz que eu ia aplicar na peça toda. Tá? Eu vou retocar só a região e vou vernizar a peça toda. Peço a você, gente, que compartilhe aí os vídeos do canal, que essas dicas aí ajudam muitas pessoas. E eu peço que vocês também me ajudem divulgando o canal aí, comentando, que isso ajuda o canal a continuar a crescer. E se vocês verem alguma coisa aí no vídeo que não esteja agradando, pode colocar no comentário aí, que a gente está sempre disposto a melhorar cada vez mais, para trazer cada vez mais conteúdos para vocês aí, conteúdos de qualidade. Então a lateral também eu lixei com o mesmo procedimento do paralama, e o restante dela eu lixei com 600, tirei totalmente o brilho. Agora eu vou isolar aí essa parte onde está escrito Enduro. Então eu vou passar a fita crepe na parte toda ali e vou cortar o excesso com o estilete. A navalha do estilete tem que estar nova, tá, gente? Ele tem que estar com um bom corte para conseguir cortar isso aí e não mastigar a fita crepe. Eu peguei um pouquinho do azul Moema, adicionei um pouco de branco, um pouquinho de preto para aplicar as primeiras camadas aí, para ajudar na cobertura. A cobertura dessa tinta não é muito das boas, não. Então eu fiz essa base aí. É um pouquinho do azul, um pouquinho de branco e um pouquinho de preto. Dessa forma ela cobre bem rápido. Depois é só aplicar 2 camadas de tinta perolizada. Uma economia ali de material. Essa tinta, eu tinha ela já na oficina de outras motos, né, da Honda. Então não houve necessidade de comprar a tinta, não. Utilizei a própria tinta que tinha lá. Vou jogar uma mãozinha por dentro também, onde que acabou caindo um pouco de primer. Então vão ser 2 camadas aí dessa base e 2 camadas do azul original. A original não, a azul que estava nela, né? Aí a parte superior aí da carenagem eu passei a fita com papel, fiz um isolamento grosseiro, tá? Porque ali não vai tinta. Depois que eu aplicar a tinta e na hora que eu for fazer a aplicação do verniz, eu vou tirar esse isolamento e vernizar a peça toda. Então agora a segunda camada é a própria base de novo, igual vocês estão vendo. Eu estou aplicando ela encharcada, tá, gente? A aplicação dela encharcada, aguarda um intervalo de 5 a 10 minutos ali, até ela perder o brilho. Algumas marcas perdem o brilho, outras não, tá, gente? Então as marcas que não perdem o brilho, você aguarda ali de 5 a 10 minutos para fazer a segunda camada. Isso depende do tempo, tá? Se tiver muito fria, 10 minutos. Se tiver um tempo quente, uns 5 minutos, essa tinta o solvente já evapora. É importante esperar esse solvente evaporar, porque se você for aplicando muito material ali, esse solvente ali ele acaba penetrando no prime, chega no plástico, ele não entra no plástico, então ele descola o prime da peça, aí arrupia. Esse defeito de arrupiar
que levanta aquelas rugas na tinta, é quando você encharca ali, o sorvete vai entrando dentro do primer, passa por dentro do primer, chega no plástico, ele não consegue passar para o plástico, aí ele acaba desprendendo o primer embaixo, enruga. Então tem que esperar as camadas puxar. Se você não confia no primer, se o primer for um primer fraco, não encharque tanto o primer ou a tinta, porque se você encharcar vai dar problema. Aplica com menos vazão na pistola, para evitar aí esse problema de arrupiar, porque se arrupiar você vai ter que lixar até tirar esse arrupiado até lá no plástico, senão não resolve. Então aí a segunda camada é do azul perolizado, né? Ao total 4 camadas, já cobriu. Se eu fosse aplicar só o azul, eu ia ter que aplicar ali umas 6 camadas do azul. Agora eu vou aplicar o verniz. Então eu economizei aí uma boa quantidade de tinta aí e também menos problema que pode ocorrer, né? Quanto mais tinta você aplica, mais problemas podem ocorrer. Cai um cisco, arrupiar, entre outros problemas que podem acontecer. Agora a aplicação do verniz, vou aplicar aí 2 camadas. Esse é o verniz da Anjo, da linha Carbon, 2 partes por 1. Vou tirar o isolamento ali onde estava escrito Enduro e fazer a aplicação de verniz também nessa peça aí. Vão ser 2 camadas. O intervalo, gente, do verniz eu sempre espero 10 minutos. É o tempo que o solvente vai evaporar, vai sair. Aí eu posso aplicar outra camada. Geralmente não perde o brilho. Muito raro acontecer queda de brilho na oficina. Tanto que a gente não trabalha assim com polimento depois de 30 dias. A gente até fala com os clientes, se houver alguma queda de brilho, trazer na oficina que a gente vai fazer outro polimento. Mas geralmente não acontece. Não acontece, o brilho não cai. Um dos fatores é a qualidade do verniz, que tem que ser muito boa. A preparação também influencia. Poucos materiais, quanto menos materiais, menos perde o brilho. Também aguardar os intervalos, então isso aí mantém o brilho, fica um brilho mais intenso. E você vê a resistência também do material, até no polimento você vê que está bem seco. Agora eu vou fazer um polimento aí. Caiu esse cisquinho, vou tirar com estilete, tá? O estilete aí a gente tira o carocinho maior aí do cisco e fica bem localizado o polimento. Primeira coisa que a gente faz é proteger as 2 pontas aí com a fita crepe. A gente protege ali para não arranhar as pontas, e a gente vai fazer um processo de raspagem, não cortar, tá, gente? A gente vai raspando ali, tirando ali somente a pontinha do cisco. Mas para fazer isso, a peça tem que estar super seca, tá, gente? Isso aí tem que estar pelo menos em 1 dia de secagem esse verniz aí, senão arranca um pedaço do verniz. Então deixar 1 dia secando, aí dá para fazer esse processo no polimento, tá? 24 horas de secagem aí. Aí vem raspando, tá vendo? Vai raspando até tirar totalmente o cisco. Depois passa uma lixa 2000 em cima dessa marca de estilete, só em cima, não precisa ser na peça toda. A menos que a peça esteja com aquele granulado grosso, você lixa ela toda. Não é o caso dessa aí. Você viu que saiu só o pozinho ali do verniz. Só o excesso, né? Porque o estilete vai raspar somente a parte que está alta. Agora passei 2000, fiz um polimento manual ali, mas depois a gente lixou os outros defeitinhos que tinha lá, outros cisquinhos, né, que caiu, para fazer o polimento. Mas é uma demonstração do polimento, como que é feito. Depois daí a gente passa uma banha de espuma com refino e lustro, tá? A gente geralmente está usando 2x1 da Anjo lá, muito bom, para dar o acabamento final. Aí como ficou o brilho da peça, nós não utilizamos cera, tá, gente? Então é isso aí, galera. O vídeo tá chegando no final. Quero agradecer a todos. Fiquem com Deus aí. Até o nosso próximo vídeo.